Oi? O Coração Delator é mais um conto do Edgar Allan Poe. Vamos falar sobre ele hoje. Bom, a história é basicamente o seguinte: um personagem claramente perturbado que odeia o seu vizinho. Na verdade, ele odeia a forma como seu vizinho olha para ele. E ele deposita esse ódio nos olhos do seu vizinho. E ele começa a tramar a morte dele. No meio da noite, ele entra em sua casa, escondido, consegue matá-lo, corta o seu vizinho em pedaços e guarda esses pedaços no chão, debaixo das tábuas. No dia seguinte, a polícia chega para investigar e ele tenta despistar a polícia, só que ele começa a ouvir as batidas do coração desse seu vizinho. As batidas ficam cada vez mais frenéticas e perturbam ele cada vez mais, até que ele não aguenta e, no desespero, ele acaba confessando o próprio crime. E a história termina aí. E O Coração Delator é quase que uma segunda versão de O Gato Preto. Isso porque as duas histórias têm basicamente a mesma trama. Então, boa parte do que a gente pode inferir em O Gato Preto vale para essa história aqui também. Porque, veja, assim como em O Gato Preto, aqui a gente tem uma história narrada em primeira pessoa por um personagem, um narrador, personagem claramente perturbado. Na primeira história era o Gato Preto quem o perturbava, já aqui é o seu vizinho, ou melhor, os olhos do seu vizinho. Assim como o Gato Preto, ele acaba cometendo um crime, ele mata uma pessoa, esconde o corpo dentro da casa, a polícia vem para investigar, ele acaba desesperando e no fim acaba confessando o próprio crime, acaba se entregando. E assim como em O Gato Preto, aqui o personagem, ele é um narrador por completo. Isso porque o narrador, que é o próprio personagem, ele começa simplesmente como um protagonista, se desenvolve como vilão e termina denunciando os próprios crimes, como uma espécie de autorredenção. Então veja, ele é o narrador que conta a história, ele é o personagem que protagoniza os acontecimentos, ele é o vilão, porque é ele quem comete todos os crimes, e para terminar, ele é o seu próprio delator. E a impressão que eu tive lendo essas duas histórias e comparando elas é que o Allan Poe, ele estava tão imerso em suas histórias, tão imerso nesse mundo que ele criou, que ele queria fazer parte de tudo. Ele queria estar presente em todas as histórias, em todas as partes das suas histórias. Isso porque o personagem que narra e protagoniza os acontecimentos, quando a gente lê, a gente consegue enxergar o próprio autor nele. Isso é muito comum em diversos autores, mas no caso do Allan Poe é muito forte. Tanto que boa parte dos problemas que o personagem enfrenta se confundem com os problemas que o próprio Allan Poe passou em sua vida. Então é como se o protagonista fosse, de uma certa forma, uma projeção do próprio autor em suas histórias. E ele não se contenta que o narrador seja o próprio personagem que protagoniza os acontecimentos. Nessas e em outras de suas histórias, ele também se coloca como o seu próprio vilão. Não apenas narrando os crimes que ele mesmo comete, mas também sendo atormentado pelo que ele chama em O Gato Preto de espírito da perversidade, o espírito da rebeldia. Algo que o impele a fazer coisas ruins, que faz com que ele cometa os crimes. E no fim ele acaba por denunciar os seus próprios atos, os seus próprios crimes, como que não aguentando mais toda a pressão. Então, em O Gato Preto, quando os policiais chegam para investigar, é ele quem bate a bengala na parede oca na qual estava emparedado o cadáver de sua esposa. Já aqui em O Coração Delator, ele mesmo confessa os seus crimes e fala onde está as partes do seu vizinho. E ele não tenta se justificar como se ele estivesse fazendo a coisa certa ou a justiça. Não. O que é colocado nas histórias é que há uma espécie de força, algo que o impele a fazer coisas ruins, a cometer crimes. Mas ele é capaz de se ver como vilão. Ele entende que ele cometeu crimes, que o que ele fez com o seu vizinho e com o Gato Preto foi de fato uma monstruosidade. E aqui a gente encontra mais uma semelhança com o Gato Preto. Nas duas histórias há a presença de um cadáver que continua a atormentá-lo. Alguém que, mesmo depois de morto, consegue denunciar o seu crime. Como se nem mesmo a morte fosse capaz de silenciar os seus atos. E essa brincadeira que o Allan Poe faz com vida após a morte, com um personagem conseguindo atrapalhar sua vida mesmo depois de morto, mesmo não, de certa forma, não fazendo parte mais da história,
essa brincadeira vai estar presente em diversos outros contos dele. E o interessante é que em cada história ele cria uma projeção do que seria o seu grande inimigo, do monstro que o persegue. Em O Gato Preto, ele viu o gato como seu maior inimigo, já que em O Coração Delator, ele viu seu vizinho, ou melhor, os olhos do seu vizinho. Então ele deposita todo o seu ódio, toda a sua frustração em uma figura externa, como se essa figura fosse a responsável pelos seus tormentos. E ele acredita piamente que acabando com isso, né, ou seja, matando o seu gato ou então furando os olhos do seu vizinho, ele vai deixar de ser atormentado e vai poder viver em paz. Então quando ele consegue isso, quando ele consegue matar o seu vizinho, e ainda assim ele continua a ser atormentado, só que dessa vez não mais pelos olhos, mas sim pelas batidas do coração do seu vizinho, então ele finalmente percebe que os seus tormentos e as suas perturbações não vinham de fora, mas de dentro. Não eram os olhos do seu vizinho, muito menos as batidas do coração que o atacava. Era a sua própria consciência. Ou seja, toda a projeção que ele fazia era falsa, ou pelo menos limitada. Isso porque foi ele mesmo quem cometeu todos os crimes. Por outro lado, ele mesmo os denunciou. Isso mostra que, no fim das contas, ele é o seu próprio perseguidor. O monstro que ele mais teme é ele mesmo. Em outras palavras, ele é o seu maior inimigo. E quando a gente entende isso, né, que o personagem, na maioria das histórias do Allan Poe, representa o seu maior inimigo, as suas histórias fazem ainda mais sentido. Isso porque nessas batalhas internas, nessas lutas contra a sua própria consciência, né, na luta contra o alcoolismo e o terror pelo gato em O Gato Preto, na luta contra o vício em ópio e a saudade de sua esposa falecida em Ligeia, e aqui na luta contra a aversão e o ódio pelo seu vizinho, né, em O Coração Delator, enfim, em todas essas batalhas internas, ele sabe que não pode ganhar. Então, nessa luta contra si mesmo, a única forma de derrotar a sua própria monstruosidade, de parar a si mesmo, é se condenando, é delatando os próprios crimes, ou seja, se tornando um protagonista por completo.